Olá, estamos em mais um Guia Tempo com Deus e nós vamos nesse momento encerrar pelo menos esse ciclo aí do tema Aconselhando uns aos outros. E hoje eu gostaria de deixar um texto bíblico para que reflitamos sobre a realidade de nós mesmos. É um desafio muito grande, ser cristão. É um desafio tremendo, se colocar nas mãos do Senhor, ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida dos irmãos, para ser um meio, um canal para a obra que Deus quer realizar na vida dos nossos irmãos. Acredito que a grande razão pela qual tenhamos essa dificuldade e muitas vezes um pensamento equivocado em relação ao aconselhamento bíblico, ao exercício do aconselhamento bíblico, por conta do nosso senso de inadequação. Nós somos pecadores. Como nós, pecadores que carecemos e precisamos de transformação, podemos ser úteis e abençoar a vida dos nossos irmãos? Como nós podemos fazer isso? E eu quero ler aqui um texto bíblico que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. A partir do versículo 12 eu vou ler. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. O ministério de Cristo, né? Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, Ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que eu fiz se devia à ignorância e à incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, o principal dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Quem tornou o apóstolo Paulo apto foi o Senhor Jesus Cristo, através do seu evangelho. Veja bem que esse senso de inadequação existia na consciência de Paulo quando ele olhava para dentro de si mesmo e se considerava um pecador miserável, olhava para si mesmo e se considerava o principal dos pecadores. Mas ele, que foi o principal dos pecadores, porque em sua mente existia as memórias de que ele era um perseguidor dos cristãos, de que ele consentiu com a morte de cristãos, de que ele foi um instrumento do inimigo, de certa forma, ao participar dessas perseguições e ao permitir, consentir com essas atrocidades. Mas o Evangelho veio e aquele que foi perseguido aquele que perseguia passou a ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Ele foi salvo, ele foi transformado. E Paulo entrou então em um processo de preparo por Deus, de aperfeiçoamento, desenvolvendo a sua salvação. E ele mesmo nesse processo fala em Filipenses, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Em Filipenses capítulo 3, por ali entre os versículos 12, 13 e 15. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja bem, Paulo, apesar de ser apóstolo, apesar de ser
um dos maiores missionários, um dos maiores teólogos já existentes na história da igreja, ele tinha uma consciência adequada acerca de si mesmo. Ele tinha consciência do seu pecado, ele tinha consciência de onde ele foi tirado. Ele tinha consciência da sua inadequação, da sua falta de aperfeiçoamento. Ele conhecia, e quando ele fala, não julgo haver alcançado, ele está sendo honesto, ele está sendo sincero. No entanto, ele não morre, né, nessa afirmação de que ele não chegou lá, então ele não deve prosseguir. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer para vocês, nós somos pecadores, meus irmãos, nós somos falhos. Mas nós não podemos simplesmente olhar para as nossas falhas, olhar para os nossos pecados e morrer em culpa, vergonha, medo e desânimo, porque Cristo Jesus deixou, através do seu Evangelho, recurso para que nós, então, sejamos confrontados, instruídos, perdoados, e através desse ciclo de confissão, de arrependimento, nesse processo de transformação, como Paulo mesmo falou em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, ele vai trabalhar por Cristo como fundamento, e a ideia do despir-se do velho homem, da renovação da mente, do revertir-se do novo homem, renovado em Cristo Jesus. Então, nós precisamos abraçar esse processo, permitir que a graça de Deus nos transforme, permitir que, por meio do aconselhamento bíblico, Deus opere as transformações que Ele deseja em nossas vidas. Mas, quando se trata da mutualidade, nós devemos simultaneamente, enquanto estamos sendo transformados por Ele, com o auxílio dEle, com os recursos dEle, com as pessoas dEle que são colocadas na nossa vida, simultaneamente nós devemos ser canais do amor, da graça, da misericórdia, devemos ser canais da transformação de Deus na vida dos nossos irmãos, através do aconselhamento bíblico. Pessoas em transformação, ajudando outras pessoas a serem transformadas. Não devemos nos fechar, porque na medida que nos envolvemos com aconselhamento, nós somos aconselhados por Deus. Na medida que o Senhor usa a nossa vida para transformar a vida dos nossos irmãos, Ele vai transformando as nossas. Seja sentado como um aconselhando, seja sentado como um conselheiro. Essa é uma prática que nós não podemos deixar de lado, não podemos deixar de praticar. Buscar fortalecimento no Senhor. Porque, assim como foi com Paulo, ele quer transformar a nossa vida para que sejamos, então, modelos do poder transformador do Evangelho. E sejamos instrumentos do Senhor na vida dos nossos irmãos. Que Deus te abençoe.